Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje eu venho com um alerta urgente para a sua vida espiritual. Eu peço com todo o meu coração, escute e assista este vídeo até o fim, porque cada palavra que você vai ouvir aqui carrega um peso espiritual muito grande e pode mudar completamente a sua maneira de orar e se relacionar com Deus. Não pule. Não saia antes do final, porque Deus quer falar com você através de cada detalhe desta mensagem. E no momento certo, a bênção dele vai alcançar a sua vida de uma forma que você nunca experimentou antes. O tema de hoje é sério, é forte, é um verdadeiro chamado do céu. Cuidado! Nunca ore deitado antes de saber isso. A Bíblia avisa, alerta chocante. Isso mesmo. O que vou revelar aqui pode explicar por que muitas pessoas não veem respostas às suas orações, por que enfrentam ataques espirituais durante a noite e por que se sentem oprimidas mesmo clamando a Deus. Você precisa entender a profundidade deste alerta, porque há um segredo espiritual poderoso sobre a postura que assumimos na oração. E ignorar isso pode abrir portas que você nunca imaginou. Por isso, meu irmão e minha irmã, não saia desse vídeo. Permaneça comigo até o final, porque cada palavra foi preparada por Deus para alcançar o seu coração, para abrir os seus olhos e para proteger a sua vida espiritual. Deus vai falar contigo de maneira profunda. E no momento certo, a vitória vai chegar sobre você. Aproveita agora e deixa o teu comentário aqui embaixo, contando o que Deus falou contigo através desta palavra. Dá o teu like neste vídeo para que mais vidas sejam tocadas. Inscreve-te no canal, ativa o sininho das notificações na opção Todas para não perder nenhuma mensagem como esta. E compartilha este vídeo com todos os teus amigos e familiares, porque alguém que você ama também precisa ouvir esta verdade hoje. Eu creio, Deus vai operar algo sobrenatural na tua vida, e este vídeo será um divisor de águas para ti. Fica comigo até o fim, porque o Senhor preparou uma resposta especial para ti. Orar representa um ato profundo, ligado diretamente à fé, esperança e reverência diante do Criador. Contudo, há segredos espirituais ocultos, frequentemente ignorados pelos fiéis, que podem transformar por completo a eficácia dessa comunicação divina. Muitos acreditam que a postura durante a prece seja indiferente. Porém, existe uma verdade surpreendente que desafia esse entendimento. Ao longo das Escrituras, símbolos, gestos e comportamentos carregam significados espirituais ocultos, exigindo discernimento para compreender as implicações de cada prática devocional. Ignorar tais princípios pode abrir brechas invisíveis, permitindo influências contrárias ao propósito sagrado da oração. Este alerta pretende desvendar um ensinamento vital, capaz de proteger sua vida espiritual e elevar seu relacionamento com Deus a um novo patamar. Desde os tempos antigos, profetas, reis e sacerdotes foram instruídos a manter atitudes específicas durante seus momentos de adoração. Não era apenas o conteúdo da oração que importava, mas também a forma como ela era oferecida. Davi, Salomão e até mesmo Jesus demonstraram padrões de postura que reforçavam humildade, submissão e entrega total. No entanto, muitas pessoas desconhecem que orar deitado pode simbolizar relaxamento excessivo, distração ou desinteresse, ferindo princípios espirituais fundamentais. Essa prática, aparentemente inofensiva, carrega implicações profundas, sendo mencionada indiretamente em diversas passagens bíblicas como uma postura de vulnerabilidade espiritual. Portanto, entender a importância da posição corporal é mais do que uma questão simbólica. Trata-se de uma proteção essencial contra ataques invisíveis no mundo espiritual.
Diversos estudiosos e líderes religiosos têm debatido sobre o real impacto das posturas físicas durante os momentos devocionais. Enquanto alguns minimizam sua relevância, outros apontam que cada movimento humano reflete intenções internas diante do Altíssimo. A Bíblia revela exemplos em que gestos específicos foram usados para adorar, suplicar ou interceder, mostrando que o corpo acompanha o espírito no ato da oração. Em momentos de batalha espiritual intensa, a vigilância precisa ser redobrada, pois um coração entregue, mas um corpo despreparado, pode simbolizar fragilidade no campo invisível. Orar deitado, nesse contexto, pode indicar falta de prontidão, tornando o indivíduo suscetível a ataques espirituais noturnos, pesadelos e opressões malignas. Por isso, compreender a relação entre corpo e alma durante o clamor a Deus é imprescindível para uma fé protegida. Quando analisamos as Escrituras Sagradas, encontramos diversas orientações implícitas sobre como apresentar-se perante Deus. O próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, escolheu prostrar-se de joelhos para buscar forças antes do sacrifício supremo. Ele demonstrou que a postura reflete a disposição do coração, sendo um ato de respeito e rendição completa. Em contraste, orar reclinado, estirado ou desleixado pode denotar uma postura contrária à vigilância espiritual. Muitos desconhecem que o inimigo das almas procura brechas, utilizando momentos de fraqueza física e mental para semear confusão, dúvida e desânimo. A oração é uma guerra invisível. Entrar nela desarmado ou despreparado pode resultar em derrotas silenciosas. Portanto, manter-se ereto, atento e reverente durante o diálogo com o Altíssimo é mais que uma recomendação. É uma necessidade urgente. A postura física, portanto, atua como extensão do coração no ato da oração. Ela comunica intenções invisíveis, mesmo sem palavras, e estabelece uma atmosfera espiritual específica. Orar ajoelhado demonstra humildade, de pé transmite prontidão, prostrado revela total rendição, mas deitado pode simbolizar passividade, indiferença ou cansaço espiritual. O perigo maior reside no fato de que muitas pessoas não percebem que essa prática pode abrir portas espirituais equivocadas, facilitando a atuação de forças malignas no período noturno. Além disso, ao escolher posturas inadequadas, o indivíduo pode estar quebrando princípios estabelecidos na própria palavra de Deus. Este alerta visa conscientizar cada leitor sobre o impacto oculto dessa prática, que pode parecer inofensiva, mas carrega implicações espirituais sérias e perigosas. Nos relatos bíblicos, sempre que uma grande vitória espiritual foi conquistada, os personagens envolvidos assumiram posturas reverentes. Josué, antes da conquista de Jericó, prostrou-se com o rosto em terra. Elias, ao clamar por chuva após anos de seca, colocou-se com o rosto entre os joelhos, simbolizando humilhação. Em todos esses momentos, o corpo acompanhava a intensidade do clamor. Por outro lado, a ausência de vigilância física também foi associada a quedas espirituais. Sansão adormeceu no colo de Dalila. Davi cedeu à tentação durante um momento de ócio no palácio. Esses exemplos demonstram que a postura física durante momentos críticos pode definir destinos. Orar deitado, portanto, não é apenas uma questão de conforto, mas um possível indicativo de vulnerabilidade espiritual. Algo que o inimigo pode explorar para minar a fé, roubar a paz e interromper a comunhão com Deus. A madrugada, segundo muitos relatos espirituais, é um período de intensa batalha espiritual. Durante essas horas, orações sinceras alcançam o trono de Deus com poder especial, porém também são momentos em que ataques invisíveis intensificam-se.
Orar deitado nessas circunstâncias pode simbolizar falta de vigilância, abrindo espaço para pesadelos, paralisia noturna ou sensações de opressão inexplicáveis. Diversos testemunhos apontam que mudar a postura ao orar, levantando-se ou ajoelhando-se, resultou em experiências espirituais mais intensas e libertadoras. Essa mudança de atitude física reflete um reposicionamento interior, preparando o espírito para receber respostas divinas. Portanto, este alerta visa despertar cada leitor para a importância da postura corporal durante o clamor, especialmente quando se busca livramento, cura ou intervenção sobrenatural na vida pessoal ou familiar. Há também um princípio espiritual profundo relacionado à prontidão. Jesus exortou seus discípulos a vigiarem e orarem para não caírem em tentação. A vigilância envolve estar atento, preparado, disponível para agir diante das circunstâncias espirituais. Orar deitado, nesse contexto, pode contrariar essa orientação, simbolizando uma postura de relaxamento ou descuido. O inimigo das almas aproveita brechas deixadas pela distração, pelo cansaço ou pela passividade espiritual. Muitos não percebem que pequenas escolhas no mundo físico refletem grandes impactos no mundo espiritual. Portanto, assumir uma postura ativa, respeitosa e vigilante durante a oração não apenas fortalece a fé, mas também fecha portas para ataques invisíveis. Este ensinamento bíblico, embora pouco comentado, carrega um alerta vital para todos que desejam viver uma fé vibrante, protegida e eficaz. O ato de orar não é apenas abrir os lábios e pronunciar palavras. Trata-se de um mergulho profundo na dimensão espiritual, onde cada gesto, pensamento e intenção comunicam algo além da linguagem humana. A Bíblia descreve que até os anjos observam atentamente as atitudes dos homens perante Deus. Portanto, subestimar a importância da postura durante esse momento sagrado significa ignorar realidades espirituais que ultrapassam a compreensão humana. Muitos se acomodam, pensando que apenas o coração importa, mas esquecem que o corpo reflete o estado interior da alma. Orar deitado pode ser interpretado como falta de disposição, apatia ou despreparo. Fatores que enfraquecem a autoridade espiritual e comprometem a eficácia da súplica. Diversas tradições cristãs, ao longo da história, estabeleceram formas específicas de oração, baseadas na reverência e no respeito ao Senhor. Mosteiros, igrejas antigas e movimentos de avivamento sempre enfatizaram a necessidade de ajoelhar-se, prostrar-se ou erguer as mãos durante a prece. Essas posturas não eram apenas rituais vazios, mas expressões físicas de entrega, confiança e temor diante da majestade divina. Infelizmente, muitos crentes modernos têm abandonado essas práticas, substituindo-as por atitudes mais cômodas, que, sem perceberem, diluem a intensidade espiritual da oração. Este alerta surge como um chamado urgente ao retorno da reverência, da postura ativa, da consciência plena sobre o que significa entrar na presença de Deus. Cada escolha corporal durante a oração possui um peso invisível, capaz de abrir ou fechar portas espirituais. Ao longo das Escrituras, encontramos momentos decisivos onde a postura de oração definiu destinos. Daniel, ao saber do decreto que proibia clamar a Deus, manteve-se fiel, ajoelhando-se 3 vezes ao dia com as janelas abertas, enfrentando a ameaça da cova dos leões. Ana, no templo, derramou sua alma em oração, movendo apenas os lábios, mas prostrada em espírito. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, orou com o rosto em terra antes da crucificação, demonstrando total rendição. Esses exemplos revelam que orar de forma displicente, relaxada ou desatenta contradiz a seriedade do ato. Deitar-se durante uma súplica pode simbolizar desinteresse, falta de vigilância ou comodismo,
posturas incompatíveis com quem busca o favor divino. Este alerta, portanto, convida o leitor a repensar sua maneira de se apresentar diante do Altíssimo. Além disso, é importante compreender que o mundo espiritual opera por princípios e códigos. Deus estabeleceu ordens, sinais e protocolos que regem o relacionamento entre o céu e a terra. No tabernáculo havia normas específicas para cada sacerdote. No templo havia posições delimitadas para cada função. Tudo tinha um significado profundo, refletindo uma realidade maior. Da mesma forma, a postura física do adorador durante a oração comunica algo no mundo espiritual. Orar deitado pode quebrar princípios invisíveis, sinalizando relaxamento em vez de vigilância, passividade em vez de entrega. Quando um soldado está em batalha, ele permanece alerta, preparado, de pé ou em posição de defesa. Oração também é guerra. Entrar nela deitado simboliza uma vulnerabilidade perigosa. Esse ensinamento precisa ser resgatado, pois muitos estão sendo derrotados por ignorarem tais princípios. A vulnerabilidade espiritual aumenta quando negligenciamos pequenos detalhes. Orar deitado, especialmente antes de dormir, pode parecer um hábito inofensivo, mas, espiritualmente, abre portas para ataques noturnos, pesadelos, opressões, sensações estranhas durante a madrugada podem estar ligadas a essa brecha espiritual. Ao invés de encerrar o dia prostrado, muitos terminam relaxados, entregando o corpo à preguiça, enquanto o espírito permanece desprotegido. A Bíblia adverte sobre a necessidade de revestir-se da armadura de Deus, incluindo a espada do Espírito e o escudo da fé. Contudo, essa armadura exige vigilância constante, postura ativa, mente atenta. Orar deitado pode simbolizar um guerreiro sem preparo, um soldado adormecido no campo de batalha. Este alerta, portanto, visa despertar corações para a urgência de restaurar a postura correta diante de Deus. Há ainda um aspecto psicológico e emocional relacionado à postura na oração. O corpo influencia a mente, assim como a mente influencia o corpo. Ao orar de joelhos, por exemplo, a sensação de humildade e dependência aumenta. Ao erguer as mãos, experimenta-se um senso de rendição e adoração. Por outro lado, ao deitar-se, o cérebro associa essa posição ao descanso, ao sono, ao desligamento. Isso pode interferir na concentração, na intensidade da súplica, na profundidade espiritual. Portanto, além das implicações espirituais, há impactos emocionais e mentais ao escolher determinada postura. Este alerta revela que orar deitado, além de simbolizar vulnerabilidade espiritual, pode reduzir o foco, a atenção, a conexão com Deus, prejudicando o momento mais precioso do relacionamento com o Criador. Os apóstolos, ao iniciarem a igreja primitiva, ensinaram práticas devocionais que incluíam jejum, vigílias, súplicas com gemidos inexprimíveis. Não há registros de orações feitas deitadas durante momentos de grande clamor espiritual. Pelo contrário, há relatos de discípulos orando em pé, ajoelhados, prostrados, sempre demonstrando uma postura de honra e respeito. Isso mostra que o corpo participa ativamente do ato de orar. A oração eficaz exige mais do que palavras. Requer atitude, disposição, prontidão, temor. Orar deitado pode parecer confortável, mas espiritualmente comunica o oposto do que a palavra orienta. Este alerta pretende corrigir práticas que, embora comuns, afastam o indivíduo da essência da verdadeira oração, conduzindo-o a um caminho de superficialidade espiritual. A vigilância espiritual começa nos pequenos hábitos. Jesus alertou que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e que é necessário estar atento para não ser pego de surpresa. Orar deitado pode parecer apenas uma questão de preferência,
mas, no mundo espiritual, reflete uma postura de relaxamento no meio da batalha. O inimigo age nas brechas, utiliza momentos de fraqueza, cansaço ou distração para semear dúvidas, medos, ataques sutis. Manter-se vigilante, com o corpo ereto, os olhos abertos, os joelhos dobrados, demonstra ao céu e ao inferno que estamos conscientes da guerra invisível. Este alerta, portanto, não é apenas uma recomendação simbólica, mas um chamado urgente para uma postura de vitória, proteção e autoridade espiritual diante do trono de Deus. A oração representa um ato solene, um diálogo entre o humano e o divino, onde cada detalhe carrega peso espiritual. Ignorar a importância da postura física durante esse momento significa desprezar códigos celestiais que regem a comunicação com o Altíssimo. Orar deitado, embora pareça irrelevante aos olhos naturais, comunica desatenção, desinteresse ou até mesmo irreverência. Nas Escrituras, sempre que o povo de Deus buscou intervenção sobrenatural, assumiu posturas atentas, respeitosas e submissas. Prostrar-se, ajoelhar-se ou permanecer de pé com as mãos erguidas sempre foram gestos associados à honra, entrega e reconhecimento da majestade divina. Este alerta surge como um chamado urgente ao resgate da reverência perdida, do zelo pela presença de Deus, da consciência sobre o significado profundo da oração. Em momentos de crise espiritual, os grandes homens de Deus buscaram reforçar sua conexão com o céu através da postura correta. Neemias orou de joelhos diante das muralhas destruídas de Jerusalém. Esdras prostrou-se com o rosto em terra, clamando por misericórdia. Jesus, no momento mais angustiante de sua trajetória, escolheu orar ajoelhado no Getsemane. Cada exemplo revela que a posição do corpo não era aleatória, mas carregava um significado profundo. Orar deitado, portanto, pode representar não apenas um gesto confortável, mas uma atitude desalinhada com os princípios de vigilância, prontidão e temor reverente. Este alerta visa corrigir hábitos que, embora culturalmente aceitos, espiritualmente abrem brechas perigosas, tornando a alma vulnerável às investidas malignas. A batalha espiritual não respeita zonas de conforto. Ela acontece a todo instante, principalmente durante a noite, quando muitos baixam a guarda. É nesse contexto que orar deitado se torna ainda mais perigoso. Durante o repouso, o corpo entra em estado de relaxamento, diminuindo os sentidos naturais. Se nesse momento ocorre uma tentativa de oração, há grande risco de dispersão, sonolência ou falta de concentração. Mais que isso, espiritualmente, a posição comunica ausência de vigilância, algo contrário ao que Jesus ensinou. Ele pediu aos discípulos que vigiassem e orassem, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse alerta revela que até a posição do corpo pode influenciar a intensidade da oração, a clareza da mente e a proteção espiritual durante o combate invisível. Além do impacto espiritual, a postura também afeta a própria percepção emocional da oração. Estudos psicológicos mostram que o corpo influencia diretamente a mente. Estar de pé com a coluna ereta aumenta a sensação de confiança e disposição. Ajoelhar-se reforça sentimentos de humildade e entrega. Levantar as mãos ativa uma sensação de rendição e abertura. Por outro lado, deitar-se induz o cérebro a entrar em estado de descanso, prejudicando a concentração e diminuindo a disposição para interceder intensamente. Espiritualmente, essa condição pode refletir apatia, fraqueza ou desinteresse. Este alerta, portanto, não visa apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna, onde o corpo acompanha o fervor da alma, a entrega do coração e a seriedade do encontro com Deus.
Quando a Bíblia fala sobre o guerreiro espiritual, descreve alguém vestido com a armadura completa, empunhando espada, segurando escudo, mantendo-se firme contra os ataques do maligno. Nenhuma parte dessa descrição indica relaxamento ou desatenção. O soldado vigilante permanece alerta, preparado para resistir, pronto para lutar. Orar deitado, nesse contexto, simboliza um guerreiro desarmado, um soldado caído no campo de batalha. Esse alerta vem para acordar os que dormem, despertar os adormecidos espirituais, convocar os filhos de Deus a retomarem posições de autoridade, resistência e prontidão. Cada oração precisa ser um ato consciente, respeitoso, vigilante, porque o inimigo das almas busca constantemente brechas para atacar, enganar e enfraquecer os que baixam a guarda. A reverência não está apenas nas palavras ditas, mas também nos gestos silenciosos. Deus observa intenções, atitudes, escolhas que, aos olhos humanos, podem parecer triviais, mas no mundo espiritual possuem peso imensurável. A postura física durante a oração comunica uma mensagem ao céu e ao inferno. Deitado, o corpo expressa descanso, passividade, despreocupação. Ajoelhado, revela humildade, rendição. De pé, indica prontidão, vigilância. Prostrado, demonstra total entrega. Este alerta visa despertar a consciência de que até os pequenos gestos durante o clamor possuem significado eterno. Cada atitude contribui para fortalecer ou fragilizar a armadura espiritual, definir o ambiente da oração e estabelecer a seriedade do encontro com Deus. O inimigo conhece as fraquezas humanas e sabe explorar brechas deixadas por hábitos negligentes. Muitas opressões noturnas, pesadelos, sensações de peso espiritual durante o sono podem estar ligadas a posturas erradas no momento da oração. Ao escolher orar deitado, muitos abrem portas inconscientes para influências malignas que se aproveitam da vulnerabilidade espiritual. Este alerta não busca impor regras exteriores, mas revelar princípios espirituais esquecidos, ignorados ou desvalorizados. Restaurar a postura correta durante a oração significa fechar portas para ataques, selar a mente contra pensamentos opressores e blindar a alma contra setas inflamadas do maligno. Cada escolha carrega consequências visíveis e invisíveis, determinando vitórias ou derrotas espirituais. A tradição judaica, da qual nasce o cristianismo, sempre valorizou a postura durante os momentos devocionais. O Shema, oração central do judaísmo, era recitado em pé, com atenção plena, voltado para Jerusalém. No templo, os sacerdotes não oravam deitados, permaneciam em pé, prostravam-se ou ajoelhavam-se. Esse padrão atravessa séculos, mostrando que a posição do corpo durante a oração não é irrelevante, mas parte do ato devocional. Orar deitado jamais foi prática comum entre os servos fiéis de Deus. Este alerta surge para resgatar verdades antigas, relembrar princípios eternos, convidar os filhos de Deus a honrar o Senhor também com o corpo, demonstrando vigilância, reverência e entrega total. A oração eficaz exige alinhamento completo. Mente, coração, espírito e corpo em sintonia. Cada parte influencia a outra, formando uma unidade indivisível diante de Deus. Se a mente dispersa, o coração esfria. Se o corpo relaxa, a vigilância espiritual diminui. Orar deitado pode quebrar essa harmonia, criando um desalinhamento entre intenção e postura. Este alerta revela que a oração não é um ato isolado da alma, mas uma experiência integral, envolvendo todo o ser. Cada gesto,
Cada escolha, cada posição comunica algo no reino espiritual. Negligenciar essa verdade é abrir espaço para fraquezas invisíveis, perdas silenciosas e vulnerabilidades espirituais que comprometem a eficácia da comunhão com o Altíssimo.